Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Salles e hoje nós vamos falar de média. E aí eu te pergunto como estão suas médias aí na escola, suas notas. Você sabe calcular as médias das disciplinas, aquelas notas do boletim? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Mas antes, já ativa o sininho aí e se inscreva no nosso canal. Eu acredito que você já está inscrito, né? Mas ativa o sininho para estar sempre recebendo as notificações das nossas aulas. Então, ó, o tema da aula de hoje vai ser média. E nós vamos falar da média aritmética e também da média ponderada, tá bom? Vocês vão ver que existe diferença entre essas médias. O desafio após a aula, você vai ser capaz de utilizar as médias aritméticas e as médias ponderadas. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza, como que é feito, e você vai ser capaz de fazer os cálculos das médias aí, tá bom? Acompanhe comigo. A primeira média. O que é média aritmética? Qual que é a definição? A média aritmética é a soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores. Tá difícil? Se tiver difícil, eu vou te dar um exemplo para você ver que não é difícil, é muito simples, tá? Olha só, como que eu faço? Olha o exemplo. Imagine que você e seus três amigos jogaram uma partida de basquete e fizeram os seguintes pontos. Você fez 10 pontos, o amigo 1 fez 8 pontos, o amigo 2 fez 12 pontos, o amigo 3 fez 6 pontos. Para calcular a média de pontos por jogador, somamos todos os pontos e dividimos pelo número de jogadores. Então, o que eu tenho que somar ali? Ó? Vai ser os seus pontos, que foram 10, mais os 8 pontos do amigo 1, mais os 12 pontos do amigo 2 e mais os 6 pontos do amigo 3. E eu vou dividir por 4. Por que por 4? Porque são 4 amigos. Então, fazendo a soma, vai ficar 36 dividido por 4. Quando você divide 36 por 4, o resultado que você tem é 9. O que significa esse 9? Esse 9 é a média aritmética entre os valores que a gente calculou, que é os pontos, tá? Então, nesse caso, a média foi 9. Vamos para outra média, que é a média ponderada. O que é essa média ponderada? A média ponderada ela é usada quando alguns valores têm mais importância que outros. Cada valor é multiplicado por um peso e depois dividimos pela soma dos pesos. Aí você me pergunta, mas como que funciona isso? Vou te dar um exemplo. Calma aí, olha só. Imagine que sua professora de educação física decidiu que a nota final do bimestre será calculada assim. Ó. Participação nas aulas, peso 2. Prova escrita, peso 3. Trabalho em grupo, peso 1. E aí você observa que os pesos lá, peso 1, peso 2, peso 3, esse peso define a importância. Por exemplo, o trabalho em grupo, tá vendo que ele pesa menos, né? Já a prova escrita pesa mais, então você não pode perder de jeito nenhum a prova escrita. Como que é feito a média? Suas notas foram as seguintes, ó, na participação você ficou com 8, na prova escrita você ficou com 6 e no trabalho você tirou 9. Qual vai ser a sua média? Como tem que fazer? Para calcular a média ponderada, fazemos o seguinte: você vai multiplicar cada nota que você tirou pelo peso correspondente. Por exemplo, a participação, o peso 2. Você tirou 8, então vai ser 8 vezes 2. Mas a prova escrita, o peso é 3. Você tirou 6, então vai ser 6 vezes 3. No trabalho, o peso é 1. Você tirou 9, então vai ser 9 vezes 1. E aí a gente vai dividir pela soma dos pesos. Eram peso 1, peso 2 e peso 3, então é 2 mais 3 mais 1. E aí fazendo essas multiplicações aí, ó, 2 vezes 8 deu 16, 3 vezes 8, 3 vezes 6 deu 18 e 9 vezes 1 deu 9. E lá embaixo, 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Somando 16 mais 18 mais 9
deu 43, e dividindo isso por 6, você vai ter o resultado de 7,16. Então, significa que no final, a sua nota e a média final seria 7,16. Geralmente no boletim não coloca dois dígitos, né? Então seria 7,1, tá? A sua nota seria 7,1. Fácil, não é? Nessa aula, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Você não pode esquecer a diferença entre as médias. Qual é a diferença que ficou, que você entendeu sobre a média aritmética e a média ponderada? Elas são diferentes, né? Observe aí, ó. A diferença é que na média aritmética todos os valores têm o mesmo peso. Já na média ponderada, alguns valores valem mais que os outros. Então significa que quando você for calcular uma média e essa média for ponderada, vai ter peso, vai ter valor que vale mais, tá bom? O que eu queria mostrar era isso. Vamos fazer uma revisãozinha aqui. O que a gente aprendeu nessa aula? Eu mostrei para vocês o que é a média aritmética, o que é a média ponderada, e também mostrei para vocês, utilizando exemplos, né, como utilizar as médias e também a diferença entre elas. Muito fácil, né? Só fazer os exercícios aí que seu professor propôs, treinar, que você fica craque, tá bom? Por hoje é só, a gente se vê em uma outra aula, em um outro momento. Até lá.